Então, pessoal, vamos ver agora como instalar o plugin para o JavaFX no Eclipse. Existem diferentes formas para instalar esse plugin se vocês procurarem na internet, tá? Eu vou mostrar a forma que eu acho mais prática. Ó. Você vem aqui no menu Help, Eclipse Marketplace. Ele vai abrir essa janelinha aqui onde você pode procurar. Ó. Tem várias tabs aqui, né? Várias abas. E tem essa primeira aba que é para você buscar plugins para Eclipse. E aí o nome do plugin que a gente vai usar é EFX Clipse. Então, e o FX entre parênteses. Então, EFX entre parênteses Clipse. Você dá Enter, ele vai mostrar o EFX Clipse 3.6.0, o que apareceu aqui para mim. É só você pedir para instalar. Ele vai fazer um processamentozinho aqui. E ele vai pedir para você aceitar as licenças. Aceita e clica em Finish. E depois os certificados. Também você seleciona todos e Select. Aí ele a tela some, mas ele ainda não terminou de instalar. Ó. Só termina quando aparece aqui para reiniciar o Eclipse. Aí você pede para reiniciar. Uma vez que o Eclipse reiniciou, ele às vezes, aí depende da sua configuração, ele pode abrir aqui já na sua tela, né, normal, ou naquela tela lá de bem-vindos, né. Para você ver se realmente instalou o plugin, você vem aqui no menu File, New Project. Aí tem que aparecer essa opção aqui, ó, JavaFX. Essa pastinha e vai ter essas duas opções, o JavaFX Library Project e o JavaFX Project. Se aparecer essas opções é porque a instalação do plugin funcionou. O JavaFX é uma biblioteca à parte do JDK. Ele não está incluído no SDK do Java. A história do JavaFX é meio complicada. Antigamente ele era dessa forma, ele era uma coisa à parte. Depois ele foi incluído em algumas versões do JDK e depois ele foi excluído novamente e continuou à parte. Hoje em dia ele é uma biblioteca à parte. E antes do JavaFX existiam outras bibliotecas, Swing, SWT, surgiram algumas. Tá? Hoje o JavaFX está se destacando como um padrão para desenvolvimento de interface gráfica, né, para desktop em Java. Tá? Mas ele é uma biblioteca à parte, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para essa documentação aqui. O JFX não é desenvolvido pela Oracle, tá? É por outra organização. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar os arquivos, baixar a biblioteca. E aí tem esse link aqui. Ó. Tem outras formas de instalar, tá? De baixar isso usando ferramentas, mas a gente vai usar uma forma mais simples, standalone, que é simplesmente baixar o arquivo. E aí aqui nesse link, ó, atualmente eles disponibilizam 3 versões do JavaFX. A versão mais estável, na realidade, é a de suporte de longo prazo, né, LTS, é a versão 11, foi a versão que eu baixei. Aí aqui eles colocam uma outra versão estável, que é a versão 14, e tem uma versão Early Access aqui que eu não aconselho vocês a usarem, tá? Deve ter alguns bugs. Eu poderia ter baixado a 14, porque na minha máquina eu estou com o Java 14 instalado. Mas eu acabei baixando a 11, tá? E aí você tem que baixar, ó, tem várias opções aqui, dependendo do sistema operacional. E tem, para cada sistema operacional, tem duas opções, SDK e SDJMods, que eu não sei para que é, tá? Eu baixei, você tem que baixar SDK, tá? Se você tiver o Windows, tem aqui o link. No meu caso, eu estou usando o Linux, tem aqui o link. E eu já baixei. E cadê? Aqui. Eu baixei o arquivo.
Aí está aqui na minha pasta de downloads, certo? Basta você extrair esse arquivo aqui mesmo na pasta downloads ou em qualquer pasta que você preferir. Ele vai criar essa pasta aqui. Dentro dessa pasta tem a pasta do JDK mesmo e dentro dela tem a lib. É aqui que estão os arquivos. Ó, veja que tem um monte de arquivo .jar, que é a parte Java mesmo da biblioteca. E tem umas bibliotecas dinâmicas aqui do SO, do Linux, né, que é .so. Se for no Windows deve ser .dll, tá? Que também faz parte da biblioteca, tá? Que é a parte que conversa com a interface do SO. Tá? Bom, é isso então. Para você baixar os arquivos é só você colocar, extrair esses .jar, né, os arquivos da biblioteca numa pasta. Como o JavaFX é uma biblioteca à parte, a gente precisa configurar o Eclipse com essa biblioteca, incluir essa biblioteca no Eclipse, tá? E aí aqui na página do JavaFX tem um tutorial de como configurar o JavaFX no Eclipse, tá? Aí existem 6 opções de configuração, tá? Como tudo em Java, nunca é simples. Então tem configurações não modulares e configurações modulares. Tá? Módulos é um conceito novo de Java que a gente não vai ver na disciplina. Então a gente vai usar essa configuração não modular usando a IDE Eclipse. Tá? Eu vou deixar, né, o link vai estar lá nos comentários do vídeo. Mas eu vou mostrar aqui o passo a passo de como fazer isso no Eclipse. Para adicionar a biblioteca, você vem aqui no menu Window, Preferences. Aí aqui tem a opção Java, você abre. Tem essa opção JavaFX aqui, ó, mas eu não consegui usar isso aqui, tá, corretamente. Então, não sei como funciona isso. Então, a forma que explica lá na documentação do JavaFX é a forma que eu vou mostrar. Você vai aqui no Java, aí tem essa opção Build Path, abre ela, aí tem essa opção User Libraries. Clica aqui. A gente vai criar uma biblioteca, uma User Library, né, uma biblioteca em nível de usuário, para o JavaFX. Então vou clicar aqui em New, aí vou dar um nome, vou colocar JavaFX 11, né, que é a versão que eu baixei. Esse é o nome eu que escolho, tá? E aí aparece aqui e eu tenho que adicionar os jars, né, os .jar dessa biblioteca. Então vou adicionar jars externos. Aí aqui já está na pasta, né? OpenFX, JFX, JavaFX, lib, né? Lá na pasta downloads, onde eu baixei, tem aqui todos os jars. Aí observe que vem esse src.zip, esse cara não precisa adicionar, tá? Seleciona todo mundo, só os jar, não seleciona esse zip. Dá um open, aí eles aparecem todos aqui já. Ó. Tá? Então um monte de configuração aqui que vocês não precisam se preocupar. É só isso, apply and close. Então, depois de configurar, criar a biblioteca de usuário do JavaFX lá no Eclipse, a gente vai criar um projeto JavaFX, do tipo JavaFX, para testar, ver se vai funcionar a nossa configuração. Então, no Eclipse, você vai em New Project. E aí, na opção JavaFX, tem esse tipo de projeto aqui, JavaFX Project. Next. Dá um nome. Teste. FX é um projeto Java normal, bem parecido com um projeto Java normal, tá? E aí aqui tem umas opções. E aqui nessa aba Libraries, a gente já pode adicionar, se você esquecer de fazer isso, você pode fazer isso depois, mas aqui você já pode adicionar a nossa biblioteca. Aí tem um porém, aqui que quando você cria um projeto Java comum, ele não cria um projeto Java comum. Você tem a opção de criar um projeto Java comum sem módulo. Mas
Quando você cria um projeto JavaFX, ele já configura essas opções de módulo. Tá? Aí aqui na hora de adicionar a biblioteca do JavaFX, você tem que ter cuidado de clicar aqui ó, no Class Path, não aqui. Tá? Tem que clicar no Class Path, Add Library, aí você seleciona User Library, aí vai aparecer aqui o JavaFX. Aí você tica ele e dá Finish. Aí ele tem que aparecer aqui, ó, o JavaFX, você abrir ele, tá aqui aqueles jars que a gente configurou, tá? Não precisa mexer nada disso. Aí você dá um Next, aí aqui aparecem essas opções, ó, para você escolher se é mobile ou se é desktop, tá? Isso aqui não é muito importante. Um nome do pacote, onde você quer colocar, você pode, né, colocar a sua aplicação no pacote. E tem essa opção ó, de qual é a interface declarativa, né, que você quer usar. Tem duas linguagens aqui, FXGraph e FXML. Isso aqui é uma coisa mais avançada que a gente não vai trabalhar aqui, né, nesses vídeos. Tá? Então vou deixar none, vou deixar esse package name application aqui mesmo, vou dar um finish. Bom, o projeto que a gente criou aparece aqui como um projeto normal, com uma pasta src, aí aparece aquele pacote que configuramos que ficou com esse nome application, né? E ele já cria uma main para a gente, e cria já até esse application.css, mas que a gente não vai usar, tá? Que é para configuração da interface. E aí vocês podem ver que aqui na lista de bibliotecas já aparece o JavaFX que a gente configurou, né? Se você esqueceu de adicionar a User Library, você pode clicar com o botão direito aqui no seu projeto e vem aqui Build Path, Configure Build Path. E aí ele já vai aqui para aquela mesma telinha e tem a Libraries, Class Path, e aí você pode adicionar a biblioteca, tá? Mas ela já está aqui. Bom, vamos então agora dar uma olhada. Ó, que ele já criou uma classe main que tem um método main, mas esse método main, o que ele faz é chamar um outro método, ó, esse método launch, que dá para a gente ver que ele é estático, porque ele está em itálico aqui. Ó. É um método da superclasse. Ó. Essa classe main, ó, ele estende essa classe application, né? E aí o main só chama esse launch. E na realidade o que a gente vai fazer, essa classe representa a nossa aplicação mesmo, a aplicação com interface desktop. E ele já tem até a gente configura a aplicação a partir desse método start, tá? A gente não mexe aqui na main, a gente mexe no método start, tá? Isso é devido ao funcionamento da biblioteca, tá? É comum isso nesse tipo de biblioteca, né, de interface. Agora vamos executar essa aplicação aqui pela primeira vez. Então, normal como a gente faz, né? Selecionando o arquivo, clicando aqui com o botão direito, você vai aqui na setinha do lado do Play, Run as Java Application. Ele vai executar, mas vai dar esse erro aqui, ó. JavaFX Runtime Components are missing and are required to run this application. Apesar da gente ter configurado o JavaFX aqui, o JavaFX usa aquela tecnologia nova do Java de módulo, e aí a gente precisa configurar a run que a gente acabou de criar, ó, também. A gente precisa configurar ela, então para ela usar os módulos do JavaFX. Então você pode vir aqui, ó, nesse link no Run Configurations, tá? Ou no menu Run também, sabe, essa Run Configuration, seleciona aqui a main, ó, que é o nosso projeto, teste.fx, executando a nossa classe main, certo? E aí aqui em argumentos, a gente vai adicionar alguns argumentos aqui na máquina virtual. E os argumentos que a gente tem que adicionar estão aqui, ó, na configuração que a gente estava vendo do Eclipse. Ó. São duas opções que a gente tem que adicionar. São esses argumentos da máquina virtual. Ó.
Então tem que adicionar essa opção, módulo path, e aí aqui a gente tem que pôr o caminho da biblioteca lá do JavaFX, daqueles jars, tá? E tem que adicionar esse add modules lá na máquina virtual. O caminho, você tem que pegar lá o caminho onde você baixou. Então eu vou aqui, ó, uma forma que no Linux, uma forma para você não ter que ficar digitando, é só você ir lá, aí você tem que copiar o caminho da lib, ó. Eu dou um copy aqui, na pasta lib do JavaFX que a gente baixou, e aí eu colo aqui, ó, ele cola o caminho para mim. Aí ele colou todo o caminho que eu baixei. E o add modules, esse último módulo aqui, ó, ele está adicionando dois módulos, o JavaFX Controls e esse JavaFX FXML. A gente não vai usar o FXML, tá? A gente vai usar só Controls. Então aí você pode agora dar um Run, isso aqui você precisa fazer só uma vez, e aí deve funcionar. Ó. Ele vai aparecer a janela, ó. Só que é uma janela que não tem nada. Tá? Aí depois a gente vai ver melhor como configurar. Como, né, configurar uma tela e como realmente criar uma aplicação usando a interface desktop, tá? Mas isso aqui que a gente fez, se essa janelinha apareceu para você, é uma prova de que a configuração do seu ambiente funcionou, tá? Isso já é um grande passo, porque como vocês viram, a configuração do JavaFX é meio chatinha, né?